Oi, gente, que Deus abençoe sua vida, Leandro Monteiro. Esse vídeo, ele está com um tom um pouco triste, porque eu quero comentar sobre suicídio de pastores. No último dia 12, se suicidou o pastor da Assembleia de Deus de Madureira, Júlio César Silva. E isso, naturalmente, causou comoção entre os vizinhos e de todos aqueles que compõem o seio da igreja, que compõem a igreja de um modo geral. Segundo o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam contra a depressão, 71% se dizem esgotados, 80% acreditam que o ministério afetou negativamente suas famílias e 70% dizem não ter um amigo próximo. Esses dados me preocupam, porque são dados muito crescentes, e quando se chega ao seu ápice, infelizmente, muitas pessoas elas resolvem cometer o tal do suicídio. E isso tem crescido muito nos Estados Unidos e também no Brasil. A depressão, ao contrário de que muitos crentes acham, é uma doença da alma. Por que ao contrário de que muitos cristãos acham? Porque há cristãos que ainda defendem que isso é uma possessão demoníaca ou que está ligado diretamente a Satanás. Eu acredito que Satanás ele se aproveita da depressão, mas ela é uma doença da alma e precisa-se de tratamento, porque, cientificamente falando, a depressão é uma doença incurável, mas ela é tratável. Talvez por causa dessa falta, de repente, de busca de conhecimento, ou de uma questão também de abrir mais a mente para esse assunto, muitos cristãos, até mesmo pastores, não buscam tratamento. Até porque há pessoas, irmãos, tão difíceis, porque vem um homem de Deus se tratando e o julgam de uma forma tão injusta. Aquele homem é um pastor, um homem de Deus, mas por que está se tratando como psicólogo? Essas pessoas, no meu ponto de vista, são desequilibradas, e elas deveriam tentar pelo menos tentar pelo menos sentir o que determinadas pessoas e determinados líderes estão sentindo naquele momento. Esses dados, eles me assustam. Eles me assustam. 80% é muita coisa, gente. E se tratando dos nossos líderes, é algo muito triste mesmo. E mais triste porque podemos dizer que a culpa também é nossa. Porque quando eu digo nossa, de pessoas que são lideradas, porque a maioria de nós, infelizmente, não damos a atenção devida aos nossos pastores. Cobramos, fazemos críticas e falamos, mas esquecemos de apoiar. Essa era do conhecimento, da informação, ela é muito boa, mas infelizmente trouxe coisas ruins. Por quê? Porque abriu também as oportunidades para pessoas despreparadas e com a motivação errada para opinarem, para falarem. Por isso é muito normal você abrir as redes sociais hoje e ver críticas contra pastores, contra líderes. É claro que eu não quero aqui ficar fazendo uma defesa politicamente correta, fazendo apologia à injustiça, não é nada disso. Mas eu aprendi que não adianta você ser apenas crítico, tem que fazer parte das mudanças. E tem que ter uma motivação certa antes de falar de alguma coisa, antes de criticar alguma coisa. Porque tem muita gente atrás de uma câmera, atrás de um computador, que a motivação, desculpe falar, ela também é maligna. E isso faz com que muitos homens, sendo eles líderes ou não, ou até mesmo mulheres, sendo elas líderes ou não, desistam da maior missão que alguém possa
possuir na terra, que é a missão ministerial do reino de Deus. Mas, se esse vídeo chegar de alguma forma ao conhecimento dos familiares, eu quero deixar os meus sentimentos, que Deus ele conforte toda a família e que a chama de Cristo acenda cada dia mais a esperança na vida de vocês. E para você que está vivendo um momento difícil, eu quero dizer que eu venci a depressão. No ano de 2010, eu perdi em praticamente uma semana 12 pessoas da minha família, dentre elas estavam meu pai, minha mãe, meus irmãos, um sobrinho, minha avó, meus primos, e fora os vizinhos. O desabamento de 2010 em Santa Teresa. E algumas pessoas até hoje me perguntam como é que eu consegui vencer, e eu não tenho outra resposta senão consegui vencer por causa, primeiramente, de Deus, por causa da família e por causa dos amigos. Tá? Então, se você está passando por um momento difícil, se segura. Creia em Deus, creia que Ele pode te tirar desse poço fundo dessa depressão. Homens de Deus passaram por isso. Elias passou por isso. Pediu a morte. Jó pediu a morte. Tá? Jó pediu a morte. Paulo teve palavras que deu a entender que ele não estava bem também. Às vezes até se chamando de miserável. Mas eles venceram. Se agarre na cruz de Cristo. Se agarre nos braços de Cristo. Você vai vencer a depressão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe os familiares de todos esses pastores que cometeram